Ela foi uma das primeiras pesquisadoras sobre o autismo a falar sobre o diagnóstico para fora da comunidade, recebeu prêmios e abriu portas para muitos pesquisadores. No episódio de hoje da série de Figuras Históricas do Autismo, é a vez de falar sobre a vida e obra de Uta Frith. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Uta Frith nasceu em maio de 1941, num município chamado Rockenhausen, localizado entre o oeste e o sudoeste da Alemanha. Já no início da vida adulta, ela se matriculou na Universidade do Saar, onde começou a estudar psicologia. Em 1964, ela se mudou para Londres com o objetivo de treinar o inglês. No cenário londrino, Uta começou a trabalhar com pesquisas na área de psicologia e com crianças com deficiência, incluindo autistas. Não demorou muitos anos para que ela começasse a se destacar em suas atividades, incluindo pesquisas sobre déficits de autistas e interpretação de linguagens e códigos sociais. Depois que defendeu seu doutorado em 1968, Frith continuou ativa no campo do autismo. Ela orientou futuros pesquisadores conhecidos nos estudos do autismo, como Simon Baron-Cohen, Amy Klein e Tony Attwood, e tinha proximidade com outros nomes notáveis de sua época, como Lorna Wing, Oliver Sacks e Temple Grandin, a primeira famosa autista ativista. Durante a década de 1980, ela também escreveu sobre dislexia. Uta Frith também foi uma das pioneiras no estudo da síndrome de Asperger, diagnóstico batizado por Lorna Wing naquela mesma época e que só chegaria aos manuais de diagnóstico nos anos 90. É de Uta a ideia de que autistas têm uma dificuldade popularizada como teoria da mente. Este conceito foi apresentado popularmente no final da década de 1980 com o livro Autism: Explaining the Enigma, fruto de uma pesquisa desenvolvida em 1985 com a criação de um teste cognitivo chamado SALI-N. Outra ideia desenvolvida por Uta é a falta de coerência central, o argumento de que autistas costumam ser mais habilidosos para perceber detalhes específicos no ambiente, por exemplo, e uma dificuldade maior para processar o cenário geral das coisas. Já nessa época, Frith também era uma figura popular nos meios de comunicação. E ao longo das últimas décadas, ela apareceu em vários programas televisivos e de rádio no Reino Unido e recebeu vários prêmios enquanto pesquisadora. E em 2015, ela entrou na lista de 100 mulheres da BBC. Ela se casou com um psicólogo chamado Chris Frith, o qual Uta conheceu nos seus primeiros anos em Londres. Uma de suas habilidades, na época, era saber o alemão. Junto, eles tiveram 2 filhos. Chris e Uta estão casados até hoje. Até aqui, a história do autismo foi construída majoritariamente por pesquisadores e familiares ativistas, mas ainda na década de 1980 isso começaria a mudar. Afinal, os autistas sempre existiram ao longo da história, e eles, pelo menos teoricamente, eram o público-alvo e o centro da maioria dos serviços e políticas públicas. No próximo episódio, vamos começar a lembrar algumas das maiores figuras autistas da história do ativismo. É só aguardar, seguir Introvertendo no seu aplicativo de podcast favorito e nas redes sociais. A próxima biografia será lançada no próximo mês. A série de figuras históricas do autismo é o conteúdo narrativo do podcast Introvertendo. A locução é de Thaís Musken, o texto e a edição são de Thiago Abreu. O Introvertendo é uma produção da Superplayer & Company.